Olá pessoal, nossa aula de hoje é uma aula de fisiologia humana. Para ser mais exato, sistema digestório, antigamente conhecido como sistema digestivo. O sistema digestório é dividido basicamente em tubo digestório e glândulas anexas. O tubo digestório tem cerca de 9 metros e é formado por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. As glândulas anexas são 3 pares de glândulas chamadas de glândulas salivares, fígado e o pâncreas. Isso nós vamos estudar em separado. Agora, qual é a função do sistema digestório? Basicamente, a função do sistema digestório é pegar macromoléculas obtidas por meio da alimentação e quebrá-las em micromoléculas. Traduzindo, pegar moléculas grandes e quebrar essas moléculas em moléculas menores a serem utilizadas pelo organismo. Exemplo, quando a gente come um pedaço de carne, ali a gente encontra uma proteína que não é de origem humana, mas você sabe muito bem que a proteína é formada por unidades chamadas aminoácidos. Então, durante o processo digestório, que tem tanto a sua parte física, a sua parte mecânica, quanto a sua parte química, realizada por enzimas, essa proteína vai ser quebrada em aminoácidos que posteriormente serão utilizados pelo organismo humano após a absorção na síntese, na produção de proteínas humanas. Antes da gente adentrar na anatomia do sistema digestório, é bom a gente conhecer um pouco a respeito dos tipos de alimentos. Existem os alimentos que fornecem energia, energéticos, como por exemplo carboidratos, lipídios e também as proteínas. Existem alimentos que têm função plástica. Plástica é a mesma coisa que estrutural, como é o caso das proteínas. Carnes são ricas em proteínas. E os alimentos reguladores, o nome fala por si só, regulam ou auxiliam na regulação do metabolismo, que é o exemplo de sais minerais, vitaminas e água. Então agora sim a gente pode começar a falar da anatomia em si, e é lógico, a gente começa pelo tubo digestório. No tubo digestório, digestão com seu processo mecânico e também químico começa na boca. Para que ocorra a mastigação, é necessário os dentes, que são basicamente assim divididos: coroa e raiz. A coroa é isso aqui, ó, o esmalte, que é essa parte calcária bem resistente, tá? E a gente tem aqui, tanto na coroa quanto também na raiz, a dentina, que é formada por tecido conjuntivo e dá sustentação. E também, pegando desde a coroa até a raiz, a polpa do dente, que tem tanto vasos sanguíneos quanto terminações nervosas. Quando há necessidade de um tratamento de canal, há necessidade de se fazer um tratamento diretamente na polpa, onde tem as terminações nervosas. É o que provoca a dor, né, gente? Os dentes estão assim divididos: 4 por arcada, que são esses aqui chamados de dentes incisivos. Eles têm a função de cortar o alimento. 2 por cada arcada, tanto superior quanto inferior, são os dentes chamados de dentes caninos. Eles têm a função de perfurar. Para triturar, nós temos os premolares, que são 4 por arcada, e os molares, que são 6 por arcada. Então aqui a anatomia inicial, falamos da boca. Depois da boca, a digestão continua nessa região aqui, que é a região da faringe, tá, gente? Essa região da faringe é uma região tanto comum ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório, ou seja, tanto o bolo alimentar quanto o ar passam na região da faringe. Existe uma região comum aos dois, que é uma região chamada de glote. Na glote existe uma válvula chamada epiglote. A função dessa válvula é o seguinte: quando a gente está engolindo o alimento, a válvula fecha a traqueia e impede com que o alimento chegue até os pulmões. Se ocorrer passagem de alimento e chegar parte dele para a traqueia, ocorre o engasgamento naquele momento. E aqui na faringe, onde inicia uma forte contração da musculatura digestória, que é chamada de movimento peristáltico ou peristaltismo, que a gente vai ver logo em seguida.
a animação está mostrando para vocês basicamente isso aí que eu tinha acabado de falar. Ó. Quando você está deglutindo, olha aqui, ó, a região chamada glote e a epiglote. Ela vai fechar aqui e evitar com que o alimento passe para a traqueia. Tranquilo, gente? Agora, depois que passou pela faringe, existe esse tubo de nome esôfago. Um tubo de cerca de 25 centímetros, tá? O esôfago vai comunicar aquela região da faringe com o estômago. Aqui a gente já tem uma bela noção daquele movimento muscular que eu acabei de falar para vocês. A contração da musculatura digestória, conhecido como movimento peristáltico ou simplesmente conhecido também como peristaltismo. Então aqui, ó, dá para a gente ver pela animação, tá? Ocorre a contração da musculatura e pela contração da musculatura o bolo alimentar é empurrado ao longo do esôfago, ok? Depois do esôfago, a gente tem esse órgão muscular conhecido como estômago. Para que o bolo alimentar fique contido no estômago e para que aconteça uma fase da digestão chamada quimificação, existem duas válvulas, tá? Uma chamada cárdia ou esfíncter cardíaco, que fecha aqui, ó, entre o esôfago e o estômago, ok? E essa aqui, ó, chamada piloro ou esfíncter pilórico, que fecha a passagem entre o estômago e o duodeno, que é a primeira parcela do tubo digestório. Então, o bolo alimentar chegou aqui, fecha a cárdia, fecha piloro e começa a ação de enzimas digestivas e, é lógico, a contribuição do pH estomacal, que é um pH ácido, por conta do ácido clorídrico. Tá? Daqui a pouco a gente entende um pouco desse processo, que é um processo conhecido como quimificação. Depois do estômago, o que nós temos? O intestino delgado. O intestino delgado ele é dividido basicamente em três partes. O duodeno, que é essa parcela aqui, tem cerca de 25 centímetros, vem logo após o estômago. Tá? Essa grande região aqui, que é chamada de jejuno, que tem cerca de 4,5 metros, e a continuidade do jejuno, que é chamada de íleo, que tem cerca de 1,5 metro, mais ou menos. Pessoal, é importante a gente citar aqui também a presença das glândulas anexas, tanto o fígado quanto o pâncreas. O fígado, ele produz uma substância chamada bile, que daqui a pouco a gente vai ver a função, tá? Essa bile é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar, muito cuidado com isso, ela não é produzida na vesícula, ela é armazenada na vesícula e por meio de um canal chamado canal coleódoco, a bile chega até o intestino delgado. Enquanto que o suco pancreático, ele chega ao intestino delgado por meio do canal pancreático. Aqui no intestino delgado vão acontecer tanto o processo de quilificação, a formação do quilo, que daqui a pouco a gente vai ver, e também, é lógico, a absorção dos alimentos, ok? Dando sequência, já havia falado para vocês, está aqui o fígado, tá? Ele produz a bile, que é armazenada aqui, ó, na vesícula biliar. Além disso tudo, o fígado realiza 500 funções mais ou menos, tá? Algumas relacionadas ao processo. Ele vai degradar substâncias tóxicas, como por exemplo o álcool. Ele armazena glicose na forma de glicogênio. Ele degrada hemoglobina, que é aquela proteína sanguínea. Ele vai transformar a amônia, que é tóxica, que vem do processo de filtração do sangue, em ureia, que é menos tóxica, e armazena vitaminas lipossolúveis, como vitamina A, D, E e K. Tá? Um hormônio de nome secretina, que é produzido no duodeno, daqui a pouco também a gente vai ver, vai estimular o pâncreas, que é essa outra glândulazinha aqui, a liberar uma enzima digestiva específica chamada de suco pancreático, ok? O intestino delgado já havíamos visto. Aqui a gente tem um intestino grosso, tá? Basicamente, gente, no intestino grosso vai ocorrer a absorção de água, absorção de sais minerais, formação das fezes, tá? Ele é dividido em partes chamadas de cólons. Esse é o cólon ascendente, ou colo ascendente, vai para cima, né? Esse aqui é chamado de transverso e esse aqui é chamado de colo descendente. E posteriormente, reto, ânus,
para eliminação das fezes, tá? Agora a gente já passa basicamente para todas as etapas do processo de digestão, tá? O alimento sendo ingerido, formação do bolo alimentar, quimificação que acontece no estômago, quilificação, que é a formação do quilo que acontece no intestino delgado. O que é aproveitado vai ser absorvido pelo organismo e posteriormente cai na circulação sanguínea, e o que não é aproveitável é processado no intestino grosso, tá? O processo de mastigação e salivação acontecem na boca. Mastigação, processo mecânico, para quebrar mesmo o alimento em partes menores, para facilitar a digestão, né? Processo realizado pelos dentes, e também a insalivação. Por meio da saliva, ocorre a ação de uma enzima conhecida como amilase salivar. A amilase salivar, o nome já fala, tem como função iniciar a digestão do amido. A quimificação é o processo que acontece no estômago por ação do suco gástrico, tá? Onde o bolo alimentar que veio lá da boca, né? Veio da boca, passou pela faringe, o peristaltismo empurrou o bolo alimentar pelo esôfago e chegou até o estômago. Lá no estômago vai acontecer uma fase chamada quimificação, onde se forma o quimo. E na última fase química da digestão, acontece no intestino delgado, onde o quimo é transformado em quilo e acontece a chamada quilificação, ok? Então volta lá para a boca que eu havia falado para vocês, vai acontecer o processo mecânico, que é a mastigação, quebrando em partes menores, e a insalivação. A saliva, além de umedecer o bolo alimentar, também contém enzima, não se esqueçam, a amilase salivar, e essa enzima já inicia a digestão do amido. Tranquilo nessa parte, gente? Então o peristaltismo empurrou o bolo alimentar, esse bolo alimentar chegou até o estômago e lá vai acontecer o processo de quimificação e vai se formar agora o que a gente chama de quimo. Para se formar o quimo, é necessário que o pH do estômago seja mantido ácido, em torno de 2, que é mantido pelo ácido clorídrico produzido pelas paredes estomacais. E lá também nós temos duas enzimas basicamente. Uma delas, chamada pepsina, é onde inicia a digestão de proteínas. É onde começam a ser quebradas as ligações entre os aminoácidos. E também ocorre a ação da renina, que age sobre a caseína, que é a proteína do leite, ok? Esse processo que eu falei para vocês se chama quimificação. Acontece no estômago e lá se forma o que é chamado de quimo. A próxima fase se chama quilificação, onde o quimo do estômago chega ao duodeno, no intestino delgado. Lá, o pH ele tem que ser neutralizado, porque o quimo ele chega ácido por ação do ácido clorídrico estomacal. É aqui que é liberado no duodeno uma quantidade considerável de bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato de sódio tem como função básica neutralizar a acidez do quimo que se formou lá no nosso estômago. É aqui também no duodeno, essa primeira porção do intestino delgado, que haja a bile, que eu já falei para vocês, produzida no fígado, armazenada na vesícula biliar, que tem basicamente a seguinte função: pegar uma partícula maior de gordura e quebrar essas partículas maiores em menores partículas. A bile não é uma enzima digestiva, ela não digere, muito cuidado. A bile só vai quebrar a gordura em gotículas menores para facilitar a digestão. E aqui também existe a ação de enzimas. É um processo químico agora. O processo de quilificação, da formação do quilo, depende de enzimas. Do suco pancreático, que é produzido no pâncreas, e do suco entérico, que é produzido no próprio intestino delgado. Tá, gente? Então vamos lá. Já falei para vocês do bicarbonato de sódio, que neutraliza a acidez do quimo que veio do estômago. Isso é extremamente importante. E ali existem enzimas específicas, tá?
Essas enzimas são enzimas, por exemplo, do suco pancreático, que contém basicamente isso aqui, ó, tripsina. A tripsina, ela digere basicamente lipídios, proteínas e carboidratos, tá? A quimotripsina, que digere basicamente aminoácidos, digere não, né? Atua sobre proteínas quebrando em aminoácidos, nucleases, que quebra ácidos nucleicos em nucleotídeos a serem aproveitados pelo organismo, amilase pancreática, que atua no amido, quebrando o amido em molécula menor, que é o caso de maltose. Então, olha o que acontece. A digestão do amido começa na boca e finaliza onde? No intestino delgado. E também de uma lipase específica, que atua sobre lipídios, quebrando esses lipídios em álcool e ácido graxo, basicamente. Só que eu já havia falado para vocês, além do suco pancreático, tem o suco entérico. São enzimas produzidas pelo próprio intestino delgado, tá? Que contém peptidases, que atuam em estruturas menores formadas por aminoácidos, são peptídeos, quebrando-os em aminoácidos, maltose, que quebra maltase, que quebra maltose em glicose, sacarase, que quebra sacarose em glicose e frutose, são carboidratos, alimentos energéticos, lactase, que atua na lactose, na digestão do leite, basicamente, quebrando em glicose e galactose, a lipase entérica, que atua em lipídios, também quebrando em álcool e ácidos graxos, tá? Deixa eu só voltar aqui para falar de mais uma coisinha que eu havia esquecido de falar para vocês, né? Aqui no final da quilificação, né, da formação do quilo, ocorre a ação das vilosidades intestinais, das dobras intestinais. Então, tudo isso que está sendo digerido passa pelas vilosidades intestinais e isso facilita a absorção, tá? E posteriormente que absorvido, vai cair, é lógico, na circulação sanguínea, beleza? Pessoal, existem hormônios. A ação durante o processo de digestão não é regulada só pelo sistema nervoso, não. É regulado também por hormônios específicos. Os principais são esses aqui, ó, gastrina, secretina, colecistocinina e enterogastrona, tá? A gastrina é produzida pelo próprio estômago. O próprio contato físico do alimento com a mucosa do estômago estimula a liberação da gastrina e ela aumenta aqueles movimentos musculares que eu falei para vocês do tubo digestório. Aumenta o peristaltismo e é lógico que estimula também a liberação do suco gástrico para a digestão de proteínas. A secretina é produzida lá no intestino delgado, no duodeno, primeira porção para ser mais exato, tá? A presença da acidez, né, quando sai ali o quimo que vem do estômago, já estimula a liberação de secretina. E a secretina estimula a liberação do suco pancreático para iniciar a digestão química ali no duodeno, inicialmente em questão de digestão nessa região, tá? A colecistocinina, ela também é produzida pelo duodeno e ela é liberada graças à presença de gorduras no próprio duodeno e estimula a liberação da bile, que é aquela substância produzida lá no fígado que vai quebrar as gorduras em gotículas menores para facilitar a digestão, tá? Por último, enterogastrona, tá? O hormônio enterogastrona também produzido no duodeno e também estimulado pela presença de gordura, diminui a produção da gastrina, aquela lá no estômago. Por quê? O quimo já saiu lá do estômago, então vai inibir a liberação da gastrina e também do peristaltismo estomacal. O estômago parou de trabalhar. Basicamente são esses, tá? Aí aqui para finalizar, chega o intestino grosso. Eu já havia falado para vocês anteriormente, a grande absorção de água, sais minerais, vitaminas, né? E o que não é aproveitado, o que não é absorvido, aqui não tem nenhum processo químico, tá, gente? Aqui é só processo mecânico mesmo, tá? O que não é aproveitado pelo organismo é eliminado através das fezes. Então, acho que isso é a base do sistema digestório. Espero que tenha contribuído e até a nossa próxima aula.